Deputado Carlos Marum, o senhor se tornou nos últimos 2 anos um dos personagens mais conhecidos e polêmicos da política brasileira. A fama, contudo, tem lhe trazido muitas críticas, até raivosas, ora por defender pessoas investigadas por corrupção e, mais recentemente, por conta da Comissão da Reforma da Previdência, no qual o senhor preside. Para muitos, essa reforma visa retirar direitos dos brasileiros e cria a expectativa que, daqui em diante, ninguém mais poderá se aposentar. Como é que o senhor se sente em relação a esse contexto? 4 minutos para a resposta. Então tá, você tem que me dar o controle. Eu agora, quero colocar uma coisa, eu agora no Rio Grande do Sul, estive lá em janeiro, um político antigo, lá o Sancho Otero Feliz, queria conversar comigo. Mandou recados para que eu visitasse, ele já está com cerca de 90 anos, aposentado, mas queria que eu visitasse, fazia questão que eu lá fosse. Fui lá, cheguei, ele me disse, Marum, eu tenho tantos anos de deputado, ou seja, uma carreira longa, e ele disse o seguinte, eu tenho acompanhado você, e eu quero dizer uma coisa, sabe por que eu estou aqui tranquilo? Porque eu gostei de mim mesmo como político. Eu fiz política aqui, grande parte da minha vida, com um revólver na cintura, lá de Uruguaiana, região de fronteira, e chego ao final com a seguinte convicção, o político tem que chegar ao final da sua vida política gostando do político que ele foi. Então, me parabenizou pelas minhas posições. E eu quero dizer para vocês que eu gosto muito do político que eu sou. Ou seja, se eu tivesse que votar alguém, eu ia votar num político igual a mim, se eu não fosse candidato. Eu ia procurar alguém que tivesse posições claras, que tivesse convicção daquilo que defende, que não tivesse medo de assumir, porque hoje nós vivemos num momento, e isso tem estragado e atrapalhado a política, em que antes do político falar, ele quer saber o que a população quer ouvir. Então manda fazer pesquisa, manda para ver o que a população quer ouvir, daí ele vem aqui, senta com um papagaio de pirata e fala o que a população, ou pelo menos a maioria da população quer ouvir. E assim as coisas não avançam. Existem momentos que as coisas que têm que ser ditas não são exatamente aquilo que a população, digamos, repito, gostaria de ouvir. Eu poderia dizer que, olha, eu gostaria que todo mundo se aposente com 50 anos. Olha que coisa boa. Se o Brasil pudesse, né, pagar aposentadoria para todo mundo integral a partir dos 50 anos. A população, eu ia sair daqui carregado nos ombros por todos. Só que não é isso que é necessário. Então, foi estabelecendo um contraditório. É verdade que naquele momento em que eu fui para o Conselho de Ética, e fui para lá com uma missão, fui para lá com a missão de efetivamente segurar o Eduardo Cunha até que ele presidisse a sessão do impeachment. Por quê? Porque havia uma convicção de todos os parlamentares, de todos os partidos. E aí eu cito o PSDB, que depois pulou fora, cito o DEM, que depois pulou, uma série de partidos, de que quem tinha que presidir aquela sessão para que o impeachment acontecesse tinha que ser o Eduardo. Nenhum outro teria a condição de fazê-lo. Me chamaram, Marum, dá uma analisada. Eu analisei o processo lá no Conselho. Eu fui para lá, o processo já corria, vocês sabiam. Eu não estava no Conselho de Ética, eu fui para lá com essa missão. Cheguei lá, construí uma tese, a tese de que ele deveria, pela afirmação que fez de não ter conta, no lugar de ser cassado, ser suspenso. E mantive essa tese. A pressa daqueles que queriam imediatamente derrubá-lo fez com que se cometessem vários erros na tramitação do processo. Eu aprendi muito sobre o regimento, coloquei esses questionamentos, muitas vezes o processo teve que voltar para trás, não por erro meu, por erro de quem presidia. O resultado é que no dia 17 de abril de 2016, o ex-presidente Eduardo Cunha lá estava presidindo aquela sessão, e vou dizer mais, tem muita gente que faz ontem, se não fosse ele ali, o impeachment não tinha acontecido. Na sequência, todos mudaram de lado. Aí eu digo todos menos eu. Aí é uma questão de berço, eu não sou um vira-casaca. E não quis também naquele momento transmitir até para o meu filho, que está se formando o seu caráter, tem 13 anos, é um adolescente, aquela imagem, aquele lá perdeu o poder, chuta ele para o lado. Isso aí é uma coisa que eu não quis. E até muito, eu tenho que. Olha, terminou meu tempo. Então é isso. Eu estou olhando o teu aqui, um pouquinho atrasado. Eu comecei um pouco então é isso. Então todo mundo virou casaca, todo mundo menos eu. Eu me mantive na posição. E hoje eu digo mais. Por que só o Eduardo foi cassado num escândalo que já tem mais de 200 denunciados? Algo estranho existe. Eu sustento. O Eduardo só foi cassado porque
derrubou a Dilma naquele momento, comandou o processo de impeachment, senão ele não teria sido cassado, como muitos estão lá, que tem coisa muito pior que ele. Ora, que se explique a justiça, já foi condenado, que se explique a justiça e que toque a vida dele. Deveria estar conosco aqui o deputado Zeca do PT para a réplica. Deu WO. Ah, não veio! Faltou! Pois é, bom dia, deputado. A partir de agora, me parece que a aparente fragilidade do política do presidente Temer coloca seus projetos de reforma em uma aparente dificuldade de aprovação. A reforma trabalhista já caiu na Comissão de Assuntos Sociais do Senado e tal, e em recente entrevista dada aqui nesse programa, o deputado Moca acha extremamente difícil a aprovação pelo Congresso hoje da reforma da Previdência. O que o senhor acha que é possível, com tudo que está acontecendo, é possível passar a reforma da Previdência? Veja bem, nós fomos surpreendidos por essa, Sérgio Cruz, muito obrigado aí por essa oportunidade de ser entrevistado por você. Nós temos que ver o que realmente aconteceu. No melhor momento do governo, aquela quarta-feira, era o melhor momento do governo. Nós tínhamos recebido a notícia de que o Brasil havia crescido economicamente no primeiro trimestre e que, pela primeira vez em muitos anos, o desemprego havia caído. Pouco, diminuiu em 200 mil o número de desempregados, mas era uma inflexão na curva. Nós vivíamos o melhor momento do governo naquele dia. Quando chega o final do dia, estoura esse vazamento ao Lauro Jardim e da delação da JBS. Da gravação, da delação da JBS, de que o presidente havia sido gravado. Óbvio que ali foi como um Exocet pegar um avião decolando. Foi uma situação de muita dificuldade. Eu até passei esses dias dentro do gabinete presidencial, não vim para cá o fim de semana, participei do dia a dia dessa situação. Agora, analisando isso do Congresso, primeiro, nós não perdemos votos. Os votos que ainda faltavam para a aprovação da reforma da Previdência continuam faltando. O que nós perdemos foi um ambiente favorável para a conquista dos votos que faltavam. Então eu diria que desde aquele 17 de maio, nós perdemos tempo. Nós perdemos aí já mais de 30 dias, um tempo precioso, considerando-se principalmente de que nós já estamos nos aproximando do recesso. Podemos ainda reverter isso? Acredito que sim, eu estou otimista pela necessidade de que isso aconteça. A reforma trabalhista, nós tivemos um revés, como bem colocou o Sérgio, agora na tramitação na Comissão de Assuntos Sociais. Eu prefiro ver isso como um acidente de percurso. Prefiro ver isso com perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. Continuo confiante que nós vamos aprovar nessa semana que entra, na CCJ a reforma trabalhista e na outra semana no plenário. Ao mesmo tempo, estamos aguardando agora, então, tem até terça-feira que vem, para chegar na Câmara a tal denúncia que o procurador Janot já anunciou que fará ao presidente da República. Obviamente que, durante a tramitação dessa situação, não existe ambiente para que nós votemos a reforma da Previdência. A reforma da Previdência fica, então, para o segundo semestre. É positivo? Não. Dificulta a aprovação? Sim, dificulta. Mas eu ainda mantenho o otimismo no sentido da necessidade. Nós temos que reformar a Previdência. E nós vamos, no momento de votar, vamos nos colocar diante de duas opções. 1, vota a reforma. 2, empurra com a barriga. Eu, por exemplo, tem gente, não adianta votar. Eu sou favorável a votar. Acho que todo mundo tem que botar a sua assinatura no que quer para o futuro do Brasil. A aprovação ou a não aprovação terão consequências. E a população vai ter que avaliar a responsabilidade de cada um nas consequências que virão.
Eu sou daqueles que continuo otimista, penso que podemos sim aprovar a reforma, mesmo reconhecendo que perdemos um tempo precioso e que as dificuldades hoje são maiores do que eram no momento que estourou essa crise, que eu repito, entendo uma crise forjada, uma crise fabricada, uma conspiração asquerosa, uma operação Tabajara que vem basicamente em prejuízo do Brasil. Todos já sabem que o deputado federal Zeca do PT não está mais no programa, então tá aí já o recado. Vamos agora só com o deputado Carlos Marum com relação. Deputado, o que mudou do início dos trabalhos até hoje com relação à reforma da Previdência? Porque a proposta do governo, entre outros pontos, idade mínima de 65 anos para o cidadão se aposentar, aposentadoria integral após 49 anos de contribuição e o prazo mínimo de contribuição para o INSS de 25 anos. Deixa eu lhe dizer. Basicamente o que mudou, olha, eu estou cumprindo aqui o tempo, só que as pessoas que estão no rádio, eu estou aqui, estou seguindo as regras do debate. Pelo YouTube a gente está acompanhando o tempo ali colocado, está tranquilo. Tá. Então, o que mudou basicamente? A proposta que chegou ao Congresso foi uma proposta elaborada por técnicos, que efetivamente tiveram como preocupação maior naquele momento o ajuste fiscal, a necessidade de um ganho fiscal nesse momento que o Brasil vive uma crise orçamentária fiscal de grande envergadura, a maior da nossa história. Ela foi para o parlamento. Quando eu fui convidado para ser o presidente dessa comissão, e sabia que era o maior desafio da minha vida política, eu disse, nós não temos obrigação de aprovarmos a reforma do jeito que está vindo do governo. É mentira do Marum é mentira, isso não é verdade, eles vão só carimbar. Esse projeto foi as críticas que eu recebi na época, né? Certo? E eu disse, não, nós vamos fazer um debate, né? Vou abrir espaço para o contraditório e vai sair daqui o projeto do Congresso, que vai ter, obviamente, como base o projeto do governo, né? Mas que não tem necessidade, ninguém aqui tem compromisso de carimbar. E foi isso que aconteceu. O que eu disse? Sou favorável à reforma da Previdência porque entendo que é necessário. Entendo que nós vivemos mais, então vamos ter que trabalhar um pouco mais antes de nos aposentar. E foi isso que aconteceu. A comissão, que era para ser a mais dramática, uma das mais dramáticas da história do parlamento, não teve praticamente nenhuma confusão interna. Tivemos aquele momento triste da invasão dos agentes penitenciários, mas internamente a comissão funcionou. Estabeleci o contraditório, em toda audiência pública a oposição podia apresentar, eram normalmente 4 debatedores, 2 eram apresentados pela oposição, e avançamos, e o resultado é que quando terminou o trabalho da comissão, o projeto já era outro. Houve toda aquela dramatização, aqui foram para frente da minha casa, eu me revoltei muito com aquilo. Eu sou favorável à pressão, O deputado parlamentar não pode ter medo de ser pressionado. Agora ele não pode ser constrangido. Você está em Brasília, votando, e saber que a tua mulher e teu filho estão em casa, que na frente da tua casa estão acampadas 300 pessoas, que você não sabe quem são, isso é um constrangimento. É uma coação ao deputado, isso não pode acontecer. Isso não pode, eu sou contra isso. Tá? Mas, aí eu cheguei aqui, procura o senhor Marum. Fui lá no aeroporto, estava lá acampado, tinha lá, procura, vocês estão me procurando, eu vim aqui, vamos discutir. Discutimos, recebi todos os segmentos e nós apresentamos um projeto que é muito melhor, que tem uma perda, perdeu no fiscal, cerca de 25% da expectativa de ganho fiscal, que é do dinheiro, mas que se torna um projeto muito mais adequado à realidade brasileira. Nós flexibilizamos a questão dos professores, flexibilizamos a questão dos policiais, flexibilizamos a questão dos agricultores, flexibilizamos a mulher, certo? Criamos várias situações intermediárias até esses 65 anos, uma transição de 20 anos, ou seja, esses 65 anos vão valer lá em 2038, aonde nós já teremos uma expectativa média de vida próxima aos 80, eu acredito. Então, o projeto que saiu da comissão que eu presidi é um projeto muito melhor. E isso faz com que eu tenha concluído esse trabalho tão difícil com a sensação do dever cumprido. Nós estamos conversando neste debate com apenas o deputado federal Carlos Marum.
8 horas mais 15 minutos na capital do Mato Grosso do Sul. Carmen Sestari. Deputado Carlos Marum, diante de todas essas reações que o senhor presenciou, do eleitorado sul-mato-grossense, do cidadão sul-mato-grossense, diante da sua atuação na Câmara Federal, qual que é o seu sentimento com o cidadão, com o eleitor sul-mato-grossense? Bom, primeiro, eu perdi votos que eu nunca tive. Isso não me preocupa, que era o voto que eu já tive. Que eu nunca tive e perdi. Perdeu meu voto, mas você nunca votou em mim, então eu não perdi. Esses votos que eu nunca tive, eu continuei perdendo. Perdi alguns votos que tive e ganhei alguns que não tinha. É essa a visão que eu tenho. Até naquela questão do Eduardo Cunha, onde eu diria que 98% da população era contra a posição que eu estava tomando. Mesmo ali, muita gente discordou da posição, mas concordou com a atitude. Concordou com a atitude, quer dizer, de não querer virar casaca, de não é porque não precisava mais do Eduardo Cunha naquele momento que ia virar casaca. Então, eu acredito que eleitoralmente, nesse momento, eu estou na mesma situação que estava antes da eleição. Não tenho medo da eleição, fui o segundo mais votado, acredito que continuo sendo um candidato altamente competitivo. Pode ter havido aí alguma troca de eleitores, né? Alguns, eu sinto hoje um eleitorado mais de conceito também se aproximando. Você pode até mais ontem, por exemplo, quem veio de São Paulo no mesmo voo que eu, quando viu ali quantas pessoas se aproximaram de mim no aeroporto de Congonhas ontem para pedir para tirar fotografia, certo? Posso tirar uma foto contigo? Eu gosto. Então existem segmentos que não me conheciam e que passaram a conhecer melhor e que concordam com esse posicionamento franco. Eu sou contra a hipocrisia. Então, o Lula e a Dilma, há cerca de 2 anos, defenderam a necessidade da reforma da Previdência. Defenderam. Então, os áudios foram mais do que divulgados. Aí chega o PT, infelizmente o governador Zeca não está aqui, mas o PT chega lá, não pode ter reforma da Previdência. Quer dizer, isso é hipocrisia. O PT podia ter contribuído com essa reforma. Não ficar batendo bumbo contra uma questão que é necessária e que os seus grandes líderes... Então, você viu o Lula falar contra a reforma da Previdência? Se falou em segredo para 2 ou 3. Você não viu o Lula numa campanha, presidente Lula numa campanha? Por quê? Porque ele tem a expectativa de ser presidente e se recusa em relação a isso a ser demagogo. Ele vai que eu consiga voltar a ser presidente, eu preciso que essa reforma... Ele até, o que é que eu digo a você, ele torce para a gente conseguir fazer essa reforma até. Porque ele sabe que é necessário. Mas lá, na Câmara, nós temos o PT batendo bumbo, pelo menos a maior parte dos deputados petidos batendo bumbo, dizendo que nós estamos tirando direito disso, tirando direito daquilo, tirando direito... E contra. Essa hipocrisia, no meu modo de ver, não contribui nesse momento do processo. A reforma da Previdência é necessária. Cuba tem idade mínima, Cuba tem idade mínima de aposentadoria. Não? Como é que pode se dizer que isso é uma coisa que a direita que está fazendo contra a esquerda, estabelecer uma idade mínima de aposentadoria? Então, eu penso que dentro do espírito de verdade, dentro do momento que nós temos acabado com essa possibilidade de deposição do presidente, que já acabou, não vai acontecer, mas tem gente que ainda sonha com isso, que nós possamos, no semestre que vem, retomar essa situação e aprovarmos uma reforma que é necessária para o Brasil. Ontem eu estive em São Paulo e volto a dizer, existe uma expectativa do empresariado de que a reforma aconteça. O Brasil precisa dessa reforma e nós vamos fazê-la. São 8 horas mais 19 minutos. Aqui é o quadro Cospe Fogo no programa Tribuna Livre. Debate entre Carlos Marum, que deveria estar do outro lado, o deputado federal Zeca do PT, que não está presente. Então, neste momento, você conhece a posição do deputado federal Carlos Marum, seu Sérgio Cruz. Marum, depois da Lava Jato, das delações, aliás, bem antes da própria delação, a classe política brasileira já amargava, né, um declínio muito grande perante a opinião pública. O povo, classe política e tal, a mídia ajudou muito, né? As redes sociais ajudaram muito e tal. O que você, na sua opinião, qual o papel dos políticos
para resgatar o mínimo de credibilidade da classe política a partir de agora? Primeiro, entender o novo momento da política. A política mudou. A política mudou. Essa Operação Lava Jato, quer se goste, quer não se goste, ela mudou a política. Ela mudou a política. A política tem que baratear, os custos das campanhas eram pornográficos, era uma situação. O eleitorado tem que se acostumar com a nova política, porque esse dinheiro que se gastava em campanha não era jogado para cima, não era jogado no mar. Entendeu? Ele era transferido para outros segmentos, ou se era na forma de cartaz, era transferido para as gráficas, era transferido no sentido, e estou vendo aí no bom sentido. Isso aí tem que ser considerado como uma mudança. O que o político, no meu modo de ver, tem que fazer nesse momento? Primeiro, não aceitar generalização. Entendido que a política mudou, certo? Não aceitar a generalização, porque essa ideia também de terra arrasada, né, de que a classe política deve ser completamente extinta para que surja no meio do que sobrar uma flor pura, que vem, isso aí é salvador da pátria, isso nunca deu certo, e essa flor pura pode ser um Chaves, pode ser, eu entendo que não é por aí. Entendo que deve-se não aceitar a generalização, deve-se exigir franqueza do político, né? Deve-se exigir franqueza, por isso eu faço questão de ser franco. Eu sei que muitas vezes que eu falo que tem gente do outro lado que chega a virar cambota, não gosta do que eu estou dizendo, né? Mas Beco vai me conhecer. E a partir disso, do que sobrar disso tudo, ali vai se construir um embrião ao qual vão se somar pessoas que se interessem em entrar na política. A criminalização é muito ruim. Eu vou para o interior, digamos, antes das eleições. Nós começamos a organizar a disputa eleitoral, a gente vai para o interior, chega numa cidade, conversa com companheiros, quem é que pode ser o nosso candidato a prefeito? Rapaz, tem aquele cidadão lá, dono de um supermercado, está bem, é uma pessoa benquista, e eu acho que ele gosta da política. Aí a gente vai lá convidar aquele cidadão para vir ao partido, se transformar um candidato a prefeito, por exemplo. Eu chego lá, eu fico com pena das pessoas. Porque o cara está bem, está tocando o seu negócio, mas dali a pouco ele... Não, estou te falando, vou dizer para você. Ele está bem, está tocando o seu negócio. Aí ele decide ceder o nosso convite. Olha, nós estamos precisando aqui, entendemos, de um homem arrojado, pá. Aí a mosca azul morde. Porque a pessoa tem vontade de ser o prefeito da sua cidade, é uma coisa... Aí volta lá dali, se elege, volta dali 2 anos, ele está com 20 processos do Ministério Público. Né? Porque também essa situação não é positiva. O supermercado dele já bambeou, quem comprava fiado passou a simplesmente não pagar. Quer dizer, é uma série de situações, a política não pode ser. E ele vai terminar a sua administração. Se ele somar tudo que ele ganha de salário, ele muitas vezes não paga advogado para as questões que ele tem. Então, essa criminalização não é possível, nós temos que trazer do que sobrar desse grande movimento que está acontecendo em função da Lava Jato, temos que criar um ambiente onde as pessoas tenham coragem de ser político. E saber que ser político é acabar com a sua vida. Vários casos nós temos aí, aqui no estado mesmo. Vai aqui da Ano Fauzi, homem honrado, Fauzi. Está lá com a loja dele, coitado, hoje só de advogado. Se ele vender o estoque uma vez por mês, ele não consegue pagar. Quer dizer, é uma situação difícil e a política não pode ser criminalizada. Político é necessário para a democracia. Não existe democracia sem político. Eu entendo esses que criminalizam a política, na verdade, eles odeiam a democracia. Por isso que eu tenho esse tipo de situação. Deputado Carlos Marum, sobre as eleições 2018, sua ideia é disputar a reeleição ou teria aí o desejo de pleitear outra cadeira e, quem sabe, de governador do estado de Mato Grosso do Sul? Não, sinceramente, eu tenho 56 anos, tenho 33 anos de Mato Grosso do Sul, mas eu sinceramente acredito que para executivo, eu tenho 16 anos à frente de funções executivas como secretário. Para mim, executivo, já dei a minha cota de participação, porque realmente é uma missão complicada. Eu saí com um processo, 16 anos eu tenho um processo, por uma terceirização que hoje, inclusive, a lei permite. A terceirização, eu estou respondendo o processo, eu sei o que dá de incômodo.
vejo, então eu sinceramente não tenho hoje vontade nenhuma de disputar para o Executivo. Devo concorrer à reeleição, né? E sendo bem sucedido, em mantendo uma condição de projeção que permita, talvez, outros voos do Legislativo mais para frente. O PMDB tem que mudar a sua direção nacional. Eu liderei a questão antes de me tornar o presidente da Comissão da Previdência, eu coordenei o movimento que buscava uma contestação da direção nacional do PMDB. Conversei com o senador Pedro Simon, conversei com Ibsen Pinheiro no Rio Grande do Sul, fiz alguns contatos, aquilo ali não foi uma coisa da minha cabeça, né, com contatos do Paraná e tal, e nós chegamos a criar um embrião de um manifesto que pedia a saída da direção nacional do partido daqueles que estivessem investigados na Lava Jato, para que nós pudéssemos conseguir criar um projeto eleitoral para 2018. Como tudo que não é segredo entre dois, vazou, tá? E houve uma relativa contestação. A reunião da executiva que iria acontecer foi adiada e não aconteceu até hoje. Na sequência, eu fui convidado para ser o presidente da Comissão da Previdência e, efetivamente, naquele momento, o meu foco passou a ser isso. Quer dizer, não havia como eu conduzir uma comissão tão importante para o país como a da Previdência num debate interno dentro do PMDB. Eu adiamos, e como um acordo aqueles que comigo coordenavam esse movimento, para depois da aprovação das reformas, essa situação, mas assim que as reformas forem ou aprovadas ou rejeitadas, nós vamos retomar um movimento para que o PMDB seja nacionalmente dirigido por pessoas que não precisem ter como sua principal necessidade de fazer a sua própria defesa. Claro, se tu está lá com 4, 5 inquéritos da Lava Jato, a tua preocupação primeira é que lá nós queremos alguém que não tenha essa preocupação, comandando o PMDB nacionalmente, para que possamos nos posicionar em relação às próximas eleições. Eu aqui entendo que nós temos um candidato natural que só não vai ser candidato se não quiser, que é o André. Se não quiser, não vai ser, mas é o nosso candidato natural. Em não sendo ele o candidato, nós temos quadros aí com condição de assumirem essa função. Cito a Simone, cito o Júnior Mock, cito o Moca. Tá? Eu me coloco fora dessa lista, apesar que depois vai chegando perto da eleição, a gente tem vontade de disputar, né? Vai chegando perto da eleição, a gente é impressionante, a gente gosta disso. Mas eu vejo esse caminho para o PMDB. O PMDB tem que construir uma candidatura presidencial própria, para ganhar ou para perder, e aqui no Estado nós temos grande chance de vencer a eleição com os candidatos que temos. O André é o nosso preferido, mas podemos apresentar outros nomes se isso se fizer necessário, por uma desistência do André. Deputado federal Carlos Marum, agradecendo mais uma vez a sua presença, 1 minuto para as suas considerações. Já terminou? Já, 8h29. Bom, eu quero, as minhas considerações finais são as seguintes. Obviamente que eu estava aqui com a adrenalina, eu estava em estado de júri. Você conhece o advogado do estado de júri. Você tem um júri, você entra, você passa o dia em estado de júri. Hoje acordei em estado de debate, com a adrenalina. Mas o importante nessa situação é que esse quadro marca esse espaço do programa. Então, parabenizo o Grupo Capital, parabenizo a vocês. E repito, faço questão de aqui estar. E se vocês forem fazer um programa, um debate especial sobre a denúncia que vai chegar sobre o presidente Temer, eu gostaria que vocês convidassem a mim para estar aqui, porque eu estou muito preparado para estabelecer esse debate. Nós vamos derrotar essa denúncia, e não é porque somos governo, porque não existirão nela, eu tenho essa convicção, elementos suficientes que levem à suspensão do mandato do presidente Temer. Tá bom? Sérgio, eu estou com saudade de você, Sérgio. Eu não sou de ter saudade de homem que nem você. Estava com saudade. Você fazia dia que não me convidava, eu já estava nervoso. Estava triste já. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Conversamos aí com o deputado Carlos Marum,
na estreia do quadro Cospe Fogo. Infelizmente, não teve aí o deputado federal Zeca do PT, que seria o debatedor aqui no programa Tribuna Livre, no quadro Cospe Fogo.